Bom, vamos para a nossa quinta aula do mini curso de Introdução ao Algebra Linear, tá? E vamos falar sobre multiplicação de matrizes na aula de hoje. Então, pois bem, vamos pegar duas matrizes, a matriz A e a matriz B, tá? Ambos são matrizes 2 por 2. Primeiro a gente tem que saber se a gente pode multiplicar ou não essas matrizes, tá? Para saber se a gente pode multiplicar, basta ver se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, como são matrizes 2 por 2 as duas, é só pegar os números. É fácil, um jeito rápido de você olhar, bater o olho e ver se dá para fazer. Olhou, os números aqui da ponta que se encostam, que estão juntinhos, são iguais? Beleza, dá para multiplicar. São diferentes? Não dá para multiplicar. Regra simples. Coluna da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, agora a gente tem que saber se essa matriz, qual vai ser o tamanho da matriz resultante delas, da matriz do resultado, né, do produto dessas duas matrizes. Então, para isso a gente pega e vê se o número de linhas da primeira matriz é igual ao número de colunas da segunda matriz, ou seja, o inverso. Então, bater o olho, os números afastados são iguais? Não, perdão. Aqui não importa se são iguais ou não. Aqui é para saber o tamanho da matriz. Então, bater o olho, os números que estão mais afastados, você já sabe o tamanho que a matriz vai ter. Então, aqui no caso vai ser também uma matriz 2 por 2. Vamos pegar aqui uma matriz A, que é uma matriz 2 por 3, e uma matriz B, que é uma matriz 3 por 2. Vamos lá. Montando aqui, você pode ver que os números de colunas da primeira são iguais ao número de linhas da segunda. E o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda vai dar o tamanho da matriz que vai surgir da multiplicação dessas duas. Então será uma matriz 2 por 2. Ok, mas aí como é que a gente faz essa multiplicação? A gente já sabe, a gente consegue prever o tamanho que ela vai ter, a gente consegue identificar se duas matrizes, se a gente consegue multiplicar duas matrizes ou não. Então como é que a gente faz? Primeiro vamos analisar aqui. Eu tenho essas duas matrizes, né? A 2 por 3 e uma 3 por 2. A gente já identificou que a matriz que vai surgir da multiplicação dessas duas matrizes será uma matriz 2 por 2. Então, ela vai ter essa forma aqui. Vamos lá. A nossa multiplicação, sendo bem operacional, vai ser a seguinte. A linha da primeira matriz multiplicado pela coluna da segunda. Então, essa linha multiplica essa. Depois, essa linha multiplica essa. Vamos lá. A1, que é o 2. Vou botar aqui, fica mais fácil de ver. 2, que multiplica o 5. Ok? 3, que multiplica o 2, tá vendo? Segundo da linha, segundo da coluna. 6 com esse 3. Mesma coisa agora aqui. Vamos lá, vai ficar 2 com 1. Agora é a primeira linha com a segunda coluna. 3 com 2 e 6 com 2. Agora vamos pegar a linha de baixo. Tá? Vai ficar o seguinte. 4 com 5, 2 com 2, 4 com 3. E agora essa linha pela segunda coluna. Então vai ficar o seguinte. 4 com 1, 2 com 2 e 4 com 2. Então beleza, revisando, eu pego a primeira linha, multiplico cada membro com cada membro aqui da primeira coluna. Depois eu repito essa primeira linha multiplicando com os membros da segunda coluna. Aí depois eu pego a linha de baixo com a primeira coluna e depois a mesma linha de baixo com a segunda coluna. Então, cada linha vai multiplicar com os elementos de cada coluna. Então, se a gente for organizar aqui, vai ficar dessa forma, tá? Primeira linha com a primeira coluna vai ficar aqui. Primeira linha com a segunda coluna vai ficar aqui. Segunda linha com a primeira coluna aqui. Segunda linha com a segunda coluna aqui. O resultado disso vai ser essa matriz aqui, tá? Achou complicado? Só repetir, fazer com calma, que você consegue decorar o método rapidinho, tá? Decorar não, perdão. Aprender. Então, agora vamos ver essas duas matrizes aqui. Eu tenho uma matriz 2 por 3, eu tenho uma matriz 2 por 2.
Essas duas matrizes são multiplicáveis? Não. E por quê? Bom, se a matriz A é uma matriz 2 por 3 e a matriz B é uma matriz 2 por 2, a gente consegue ver aqui que o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda. Então elas não são multiplicáveis. Agora, se pegarmos, por exemplo, essas duas matrizes, nós temos que A é uma matriz 2 por 2 e B é uma matriz 2 por 3. E o número de linhas da primeira é igual ao número de colunas da... O número de colunas da primeira não é igual ao número de linhas da segunda. Então, essas sim são matrizes multiplicáveis, tá? E o tamanho delas, basta a gente olhar o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. E aí a gente vai ter que o produto dessa matriz vai ser uma matriz 2 por 3. E a gente pode inclusive fazer isso agora, tá? Então vamos lá. A nossa matriz C vai ser uma matriz 2 por 3. E a multiplicação vai ser o seguinte. Linha com coluna. Sempre linha com coluna. Linha com coluna. Então, 1 multiplica 2, 2 multiplica 1. Foi a primeira coluna. Vamos lá. Segunda coluna. 1 multiplica 1, 2 multiplica 3. Pronto. Agora a terceira coluna. 1 multiplica 4 e 2 multiplica 2. Agora vamos pegar a segunda linha. Segunda linha com a primeira coluna. 3 vezes 2 mais 2 vezes 1. Segunda linha com a segunda coluna. 3 vezes 1 mais 2 vezes 3. Segunda linha com a terceira coluna. 3 vezes 4 mais 2 vezes 2. Então a gente tem o resultado da matriz, que é essa daqui. Entendeu? Bom, agora vamos para os exercícios para fixar isso daí. Bom, realize a multiplicação das seguintes matrizes. Então vamos lá. Temos essas duas matrizes, aí vocês vão multiplicar. Essas duas aqui também. E essas duas daqui. E essa foi a aula de hoje. Tá? Espero que tenham gostado. É isso daí. Deem um like no vídeo se gostaram e fiquem com Deus, tá bom? Isso aí.